Ei, pessoal, hoje no mundo político, há tensão entre executivo e judiciário, mandados de busca e apreensão, prisões e o debate em torno da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Ao todo, são 13 inquéritos no STF que envolvem o presidente da República e bolsonaristas em torno dele. Bolsonaro diz que está sendo perseguido. Eu vou conversar com o professor José Luiz Borges Horta. Ele é professor de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da UFMG. José Luiz, obrigada por atender a gente. Sempre uma alegria, Vivian. Muito bom ver que com a pandemia e com tudo mais, o jornalismo não para, a crítica não para e a busca de novas perspectivas, menos ainda. Temos que estar aí, né, presentes em cima da notícia. Mas, enfim, por falar em notícia, hoje o presidente disse que está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar, que, aspas, continua, não vai ser o primeiro a chutar o pau da barraca, mas que eles estão abusando, numa referência às ações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo no inquérito dos atos antidemocráticos, que, na verdade, foi um pedido da Procuradoria-Geral da República. O processo é esse, né? O procurador pede, o STF autoriza e a Polícia Federal age. Então, como é que você vê essa postura do presidente, mais uma vez, que adota mais uma vez aí um enfrentamento? E o que tem de real na reclamação dele de estar que está havendo abuso do Supremo Tribunal Federal? Qual que é a sua percepção? Veja você, quando nós começamos a falar no presidente da República, nós deveríamos estar falando em alguém que estivesse acima da nação, como um supremo mandatário, como alguém que tivesse uma posição, não vou dizer que não política, mas uma posição de alguém que respeitasse, em primeiro lugar, a chefia do Estado e, por respeitar a chefia do Estado, fizesse menos política cotidiana do que qualquer outro político no país. As maiores democracias do mundo ou não têm o presidente eleito diretamente, ou quando o elegem diretamente, o afastam de funções partidárias, diretamente partidárias. Veja que o presidente em questão ele não é sequer filiado a partido político, ele não tem filiação partidária. Ele deveria estar numa posição de mandatário, de magistrado, de supremo magistrado, de equilíbrio, não numa posição de desequilíbrio. O presidente hoje é fator de desequilíbrio das instituições. E isso por uma razão. Nós não podemos nem sequer dizer é culpa dele, é ele o errado. Não, o errado é o sistema. O sistema tem uma lógica inserida nela, que é uma lógica muito prejudicial, que é a lógica da reeleição. O cidadão desce do palanque e não pode descer do palanque. Então, ele tem que ficar pendurado no palanque, governar, mas governar. Pendurado no palanque, porque há um horizonte de reeleição potencial. Desde que isso foi inserido na lógica constitucional brasileira, nunca mais nós tivemos um presidente que não deixasse de ser, ao mesmo tempo, um combatente político. Seu Luiz, só uma observação, só te perguntar, você disse, desde que isso foi inserido na lógica constitucional brasileira, como assim? O que você quer dizer com isso? É o fenômeno da reeleição? Exatamente, a reeleição é uma aberração, isso nunca existiu na história do Brasil. Veja que o Brasil tem aberração até falar chega, mas a reeleição é uma aberração inovadora. Ela apareceu em meados dos anos 90, porque o Fernando Henrique entendia que era uma grande novidade para o país e que era muito importante ele poder se reeleger. Mas você acredita que todo mandatário está determinado a entrar no seu mandato já
tudo que fizer estará determinado por essa reeleição? Até esse gema aí, que ninguém sabe o que faz, eu não tenho a menor dúvida que passa manhã, tarde e noite pensando como é que vai continuar sentado numa cadeira que ele não consegue fazer nada nela. Por quê? Porque há uma espécie de espada de Damocles sobre o governante. Olha, se você não se reeleger, se você não tentar se reeleger, se você não continuar sentado aí, é porque você foi rejeitado. Veja, 2014, havia algum sentido para Lula não ser candidato novamente e Dilma ser candidata à reeleição? Nenhum, zero. Se Lula tivesse sido candidato, como a ministra Marta Suplicy queria, com a volta Lula, não tinha tido o segundo governo da Dilma, não tinha tido o impeachment da Dilma, não tinha tido nada. Lula teria sido eleito ali e a história do país teria sido outra. Bolsonaro não estava aí na presidência. Mas a insistência na lógica da reeleição, ela gera no governante uma espécie de doença mental em que ele só pensa naquilo, só pensa em se reeleger. Veja bem, deixa eu questionar um outro aspecto. Esse nível de tensão institucional que você está atribuindo a esse comportamento é uma tensão institucional que não ocorre em todo o governo. Não, veja bem, como assim não ocorre em todo o governo? Não, o que nós vemos alianças que ocorrem após os governos começarem, que muitas vezes as relações não são pautadas por permanente embate, não é? Neste momento, nós temos, desde o início de 2019, um permanente embate que foi se acirrando e tem sido permanente com o Congresso e com o Supremo. Mas veja, Vivi, você conhece uma situação especial nesse governo? Na presidência? Eu vejo um progresso de degeneração das relações entre as instituições. Isso em função de algumas coisas. Ao mesmo tempo em que a emenda da reeleição pegou o que era ruim, o presidencialismo é ruim em qualquer país onde ele está implantado. É pior com as eleições diretas porque transforma o presidente da República em alguém que pensa que manda no país. Portanto, que pensa que está acima das leis. Mas quando ele pode se reeleger, ele é um ser que está acima das leis, pensando em manter-se acima das leis todo o tempo. Isso surge com o governo Fernando Henrique, mas isso se mantém e se prolonga nos governos seguintes e nós vamos descendo a serra. Essa descida da serra é acompanhada por um aumento brutal do protagonismo judicial no país. O chamado poder judiciário, as forças jurisdicionais, e aí por forças jurisdicionais nós podíamos falar genericamente em estrutura forense do país, incluindo tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, muito fortalecido pela Ordem Constitucional de 88, a estrutura policial, que vai se colocando como autônoma, cada vez mais autônoma. Veja, uma polícia autônoma é uma característica de um Estado policial, não é uma característica de um Estado de direito. Num Estado de direito, a polícia está subordinada às suas respectivas chefias, você tem um comando unificado dessas polícias. Mas esses setores forenses eles vão paulatinamente se fortalecendo, inclusive com apoio da opinião pública, que vê nesse fortalecimento uma saída para o problema da corrupção. Você veja, você tem a decadência do poder executivo, a ascensão das castas forenses, que não são só os juízes, e especificamente no meio o poder representativo, que efetivamente faz a representação do povo, que é o parlamento, o legislativo, tentando equilibrar-se. Quando você chega num estado ou num momento em que esse desequilíbrio começa a ficar muito grave, você tem a circunstância de decisões monocráticas, como a gente diz, decisões tomadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo repercussões gigantescas na estrutura política brasileira. Né? Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo.
Você está fazendo um raciocínio de que nós tínhamos um processo em andamento que gerava o desequilíbrio. E o que está acontecendo culminou com a chegada do Bolsonaro, esse desequilíbrio se exacerbou, ou ele é só um resultado? Exato. Não, o Bolsonaro é um fruto. Eu detesto falar o nome dele, mas de qualquer forma, eu prefiro falar Dilma, que é mais apropriado. Eu digo que Dilma é gênero, Bolsonaro é specimen. Mas é tudo a mesma coisa. Esse cidadão é o epicentro, é o máximo, talvez seja a amostra cabal do que o presidencialismo é. O presidencialismo é esse caos, é essa loucura, é essa coisa insana de alguém achar que pode colocar o filho sentado no carro presidencial na praça, na travessia da Praça dos Três Poderes. Isso é normal. Já é essa lógica de que eu mando, eu faço, eu aconteço. Eu fui ler a Lei de Segurança Nacional, porque nesse nosso debate nós podemos ter que tocar na Lei de Segurança Nacional. Se você vir a quantidade de crimes referentes à Lei de Segurança Nacional, que não só Sua Excelência, mas sua família e seu ministério cometem sem parar. Só para esclarecer, nós vamos falar da Lei de Segurança Nacional, mas você está mencionando a Lei de Segurança Nacional porque ela fala em atentar, não é? em ameaçar, que é um crime, ameaçar poderes e personalidades que representam os poderes constituídos. Não é isso? E mais do que isso, em ameaçar a democracia. Basta eu estar buscando a subversão da ordem democrática e eu estou ameaçando a segurança nacional. Isso é claríssimo na lei. Mas eu queria eu queria retomar, antes da gente avançar nisso, eu queria retomar um ponto que era o ponto inicial, que eu proponho logo de cara. Você disse que foi um processo, mas neste momento, o que está acontecendo? Bolsonaro fala que é abuso, o Supremo Tribunal Federal e há uma percepção de parte da sociedade que o Supremo está tentando deter uma ação autoritária do Bolsonaro. Então, há essas duas diferentes posições. Os bolsonaristas, claro, defendem essa visão de abuso em relação ao executivo, né, do judiciário. Qual é a sua... O que você acha? Tem limites sendo avançados aí, de fato, do Supremo? Não tenho a menor dúvida. O Supremo ultrapassou todos os limites constitucionais há muito tempo. Nós já não temos mais Constituição no Brasil. Hoje nós temos o que o Supremo diz que é. Isso não tem cabimento algum. Mas veja, é como um assunto requentado, né? O conflito do Bolsonaro com o Moro. O Bolsonaro xinga o Moro xinga o Bolsonaro e a gente não tem dúvida nenhuma, todos os dois estão certos. Porque, obviamente, veja, no caso do uso político da Polícia Federal, é óbvio que o Moro estava usando a Polícia Federal para controlar o governo, seguindo, marcando passo a passo os familiares do presidente da República, para com isso chantagear o presidente da República. E é óbvio que o presidente da República iria reagir a essa tentativa do seu Gregório de Matos de controlar o governo a partir da força policial. Estavam os dois fazendo política com a polícia. Qual dos dois estava mais certo? Não é possível, nenhum dos dois estava certo, todos os dois estavam errados. Então, são vinhos da mesma pipa. Pessoas que estão abusando dos seus poderes. De algum modo, o Supremo tem a convicção de que tem que abusar do poder. Porque, se não abusar do poder de interpretação da Constituição, o país vai ficar empacado. É o que o ministro Barroso chama de função iluminista do Supremo. Mas a função iluminista do Supremo é um abuso de poder.
O Supremo não está lá para iluminar nada. O Supremo está lá para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição não é a Constituição do Supremo, é a Constituição de 88. Só que a Constituição de 88 já perdeu força há muito tempo. Ela foi retalhada por mais de 100 emendas, ela já não existe mais. Então, o Supremo diz, se a Constituição não existe mais, eu sou obrigado a dar um arremedo aqui, a fazer interpolações, como os juristas romanos faziam, para fazer sentido esse direito. Porque senão nós vamos perceber que, ao invés de estarmos em uma ordem constitucional, estamos em uma anomia constitucional, estamos em um caos constitucional. Na verdade, o que nós estamos vivendo, Vivian, é um caos constitucional. E nesse caos constitucional, o pior de todos os venenos, que é o presidencialismo, gira um veneno terrível que está empesteando, como a Covid, todas as relações. Agora, o aspecto que Bolsonaro é sempre apontado como um presidente que tem um viés autoritário, que tenta fazer uma escalada autoritária. O que poderia deter, não é, essa escalada? Porque a alegação do judiciário, a alegação de que ele está fazendo o papel de deter. Celso de Mello fala isso na fala dele ontem, de forma muito clara. Não é? Não cita Bolsonaro nominalmente, mas ele está se referindo ao próprio presidente. Os ministros do Supremo, no geral, são grandes figuras, né? São grandes figuras, são figuras que nós conhecemos muito bem, de longa data, figuras empenhadas, figuras que merecem respeito, que não merecem se atire, tem que botar fogo nos ministros do Supremo, como você está dizendo. Isso é um absurdo. Mas o Supremo já ultrapassou há muito tempo, como tribunal, as suas prerrogativas, as suas funções. Já tentou e tenta empoderar-se permanentemente. Não me parece que o Supremo Tribunal possa invadir a esfera do chefe do Estado. Com detalhes do que tem sido feito, do que tem sido pleiteado, são inadmissíveis. Por exemplo, a questão que veio à tona do celular do presidente da República e que o ministro Celso de Mello disse que eu não mandei pedir nada. Eu só repassei para a Procuradoria-Geral da República, como é o formal. Eles se escondem sempre permanentemente atrás do formal, porque a questão material, a questão política é muito difícil de ser gerida numa situação como essa. Há um fato, há um presidente, há um fato, há mais um presidente que não deveria estar lá. Por que esse presidente está lá? Porque este país insiste no sistema presidencial. Está incorreto. Nós não podemos continuar com esse sistema. Deveríamos migrar para o sistema parlamentar, que é o único sistema democraticamente seguro. Nós insistimos em manter o país sob risco com essas eleições presidenciais que elegem loucos para a presidência da República. Potencialmente loucos. Se não são loucos antes, enlouquecem no poder. Porque é dito a eles que eles tudo podem, que eles comandam as Forças Armadas. Não comandam. Que general que bate continência é capitão? Capitão coisa nenhuma, tenente. Porque só virou capitão quando virou reformado. Ninguém bate continência a ele, não. Então, nós temos que solucionar esse problema. Mas como soluciona? Não tem solução conjuntural, que é o que foi aplicado ao Collor e à Dilma, e tem solução estrutural, que é o que nós não aplicamos, que é o sistema parlamentar de governo. Zé Luiz, vamos voltar para a questão da Lei de Segurança Nacional, a propósito do que aconteceu essa semana. Essa semana houve prisões por conta relacionadas especificamente a um dos inquéritos do Supremo, que é o inquérito dos atos antidemocráticos.
que prenderam algumas pessoas envolvidas naquele, que fazem parte daquele acampamento dos 300, enfim. São pessoas que têm feito ameaças a ministros, objetivamente, em gravações, dispararam fogos em direção ao Supremo, enfim, ações bastante contundentes e objetivas, né, na questão E mal interpretadas. E a lei, então, ela é invocada. Eu queria que você explicasse por que exatamente que essa lei se aplica e se você não acha que é um pouco complicado invocar essa lei no momento que se discute autoritarismo e teme-se, não é? Até uma volta dos militares, essa discussão está presente o tempo todo. E essa lei ela é uma lei da ditadura, né? Uma lei que tem esse ranço. Tem e não tem. Na verdade, o Brasil sempre teve uma lei de segurança nacional, desde a ditadura Vargas, né? Essa já é a 5ª lei de segurança nacional, me parece. Essa já é posterior à anistia. Ela não foi modificada, exatamente. Mas ela é associada, né, ainda. Ela não é modificada, ela não foi modificada porque ela é associada a exemplos da memória e tal, mas, veja, é uma lei que diz substancialmente isso. Quem faz campanha contra a democracia tem que ser tratado como inimigo do Estado. E é esse o caso? Você reconhece nesse inquérito essa menina, essa Sarah Winter, que de Winter não tem nada, é um escracho, é um deboche contra a comunidade judaica, ela ousar utilizar esse sobrenome, porque ela não é Winter, ela é Garabini, ela não tem ascendência judaica, ela tem ascendência de outras tradições. Ela não é. Eu acho que há um erro crasso no tempo de hoje, que é das pessoas tentarem interpretar as coisas com o olhar do século XX. E o século XX não serve para interpretar o século XXI. O que acontece a partir do 9 de setembro em diante é completamente diferente. A Sarah Winter não é fascista. Os fascistas foram derrotados no século XX. Inclusive, o Exército Brasileiro foi lutar contra eles lá na Itália, que é o berço deles. Mas esse grupo, na verdade, ele é associado a supremacistas, a neonazistas, né? Nazismo foi derrotado na Alemanha, não tem nazismo sem o Führer e não tem fascismo sem Mussolini. Esse Jair Messias tem que comer muito feijão para alguém comparar ele com Mussolini. Não tem comparação possível. E a grande questão é gente que usa fogo, violência física, ameaça, bomba. No século XXI, o nome não é fascista, o nome é terrorista. Essa Sarah Garabini é uma terrorista. Ela tem que ser tratada como terrorista. Toda essa gente que está, eu sou antifascista, eu sou antifascista, eu sou antifascista, está errado. E é aí que se Nós somos antiterroristas. Nós somos pela política, não pelo terrorismo. A ameaça que está posta para nós é a ameaça do terrorismo. Essa gente que vai na televisão e diz todo mundo tem que ter uma arma em casa para sair dando tiro, essa gente está fazendo campanha pelo terrorismo. Tem que ser processada com base na Lei de Segurança Nacional. É isso que as pessoas não estão entendendo. Então é o caso da família Bolsonaro, porque eles... É óbvio que é o caso da família Bolsonaro. Tem uma arma em casa. É óbvio que é o caso da família Bolsonaro. Essa família faz campanha, é uma família terrorista. Ah, mas eles têm ligação com a milícia. Não é milícia, não. É terrorismo. Nós temos que dar um nome correto. Ah, mas a milícia é ligada ao narcotráfico. Narcoterroristas. Pode procurar a bibliografia mundial sobre terrorismo, sobre narcotraficantes, os coloca como narcoterroristas.
Então, nós não podemos simplesmente subverter a lógica das palavras, nem muito menos o zeitgeist, o espírito do tempo. O nosso tempo não é tempo de lutar com fascismo e nazismo, isso já foi. Nós estamos lutando contra terroristas, com práticas terroristas, com estruturas terroristas, com células terroristas. Então, eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas cometem, pela fala, incitação ao terrorismo. E é um verdadeiro absurdo, porque algumas dessas pessoas se encontram no governo. E não pode, porque, obviamente, o Ministério Público Federal, ou os órgãos aos quais compete fazer esse processamento, que estão na justiça militar, a estrutura brasileira comete à justiça militar essa competência de julgar as questões referentes à segurança nacional por cautela, ad cautelam, mas essas pessoas têm que ser levadas às barras da justiça em função do desrespeito à ordem constitucional, à ordem democrática. Eu não preciso ter uma Constituição para configurar um desrespeito à democracia. E aí o que acontece? Sim, pode concluir. Aí nós avançamos para outro ponto. E aí o que acontece é que as pessoas não conseguem configurar perfeitamente isso, porque elas têm, eu tenho preconceito com a justiça militar, eu tenho preconceito com a palavra segurança nacional, eu não vou ler essa lei, eu não quero que aplique essa lei, eu não dou conta, essa Sara, não sei, eu acho que... Deixa eu te perguntar uma coisa. A Lei de Segurança Nacional está sendo invocada para punir o Ricardo Noblat, porque ele publicou uma charge do Aruera em que relaciona Bolsonaro a um símbolo nazista, não é? Faz uma alusão a um aspecto aí, atribui ao Bolsonaro uma atitude nazista. E a Lei de Segurança Nacional, então, os bolsonaristas e o próprio governo está defendendo que ele seja aplicada a lei a ele, que ele seja... Isso é a mesma coisa que, ao invés de uma ação de impeachment, entrar na justiça de família pedindo divórcio do Bolsonaro da presidência. A ideia faz algum sentido muito vago, mas não tem nada a ver. A Lei de Segurança Nacional não é para impedir que se faça política no país. É para impedir que se faça política contra a democracia. Mesmo que o presidente se sinta ofendido. Mas se o presidente não quer fazer política, não quer continuar no palanque, não é candidato à reeleição, não tem reeleição, o erro é todo esse. O rei da Espanha não faz campanha política. O presidente de Portugal, a partir do momento que é eleito, está fora de política partidária no país. Você imagina a rainha da Inglaterra baixando nos esgotos londrinos para fazer política? Não faz. O chefe de Estado está acima dessas coisas. O Bolsonaro desce ao nível da baixaria. Vamos falar um pouquinho do inquérito que está sendo discutido, pela a manutenção dele ou não num julgamento que ocorre justamente hoje, né, nessa quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal. O julgamento está decidindo se vai manter o inquérito ou não, porque ele tem um início aí bastante polêmico, né? Porque ele foi decidido, aberto de ofício pelo Supremo, pelo presidente do Supremo, mas o objeto dele são as fake news, as notícias falsas e também ofensas, não é? Que contém um tom de ameaça. O próprio ministro Alexandre de Moraes cita uma dessas ameaças de uma advogada do Rio Grande do Sul, que posta no tweet uma frase mais ou menos assim, que as filhas
dos ministros deveriam ser estupradas e mortas, não é? Isso é lamentável, é até ruim de dizer, mas, enfim, isso aconteceu e essa é uma das pessoas que é objeto, né, mas que é alvo desse inquérito. E a discussão é se mantém o inquérito, até por conta da polêmica que criou do início dele. O que você acha disso, não só do que está sendo discutido, mas dessa questão que foi bastante polêmica, a forma como foi aberta? Veja a degeneração das relações dentro da República, né? Muitas coisas estão profundamente degeneradas. Já na semana passada, grupos antifascistas saíram aqui em Belo Horizonte e picharam muros, inclusive da Faculdade de Direito, dizendo: queimem os racistas. Toquem fogo nos racistas, perdão. Fogo nos racistas. A política, quando chega ao ponto de você desejar que um adversário, seja ele qual for, seja estuprado, morto, ou queimado em praça pública, ela perdeu o sentido. Não é política isso. Isso é terrorismo. Então, nós tivemos manifestação de terrorismo verbal nas redes e tivemos muito. Só uma pessoa que desça de um disco voador voltando de uma viagem sideral é que acha que a eleição de 2018 foi uma eleição que não foi baseada no terrorismo. Nas 2 ou 3 semanas anteriores ao pleito, por exemplo, em qualquer lugar onde a gente ouvia que os homossexuais iam ser homossexuais e todo o resto da sopa de letrinhas iam ser apedrejados no meio da rua a partir do primeiro dia do governo Bolsonaro. Isso era frequente, todo mundo dizia para todo mundo, e aí logo depois veio ninguém larga ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Por quê? Porque o medo que foi incutido nas pessoas foi um medo assim, impressionante. O terror funcionou. A propósito disso que você está falando e mencionou aí, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já foi, mas eu não queria deixar de te perguntar, nós temos aí a perspectiva de 2 mudanças na composição do Supremo, uma é o Celso de Mello, que se aposenta agora em setembro, e o Marco Aurélio em 2021, depois Rosa Weber também, eu acho que é alcançada por esse governo Bolsonaro, salvo engano. O fato é que Bolsonaro tem manifestado claramente que pretende substituir esses ministros por pessoas que sejam, que tenham um alinhamento ideológico com ele e com o governo dele. Como é que você vê essa perspectiva? Há alguns nomes que já são citados para substituir o Celso de Mello, como o atual ministro da Justiça, o André Mendonça, o Jorge Oliveira, que é secretário-geral da presidência, enfim. O Bolsonaro fala em terrivelmente evangélico ao mencionar o André Mendonça. Como é que você vê essa perspectiva de substituição, pensando que só para completar a minha ideia, esse é um Supremo Tribunal, uma corte que que promoveu grandes avanços em relação às minorias, não é? Aos costumes. E agora? Tem que terminar que a questão da maconha não foi resolvida ainda. Se não resolver essa questão, essa é uma das questões sociais mais candentes que nós precisamos resolver. Mas vamos lá. Eu vejo com a maior esperança do mundo. Eu acho que essas vagas todas serão providas pelo general Mourão. Sério? Eu tenho, desde o primeiro dia do Bolsonaro, eu estou esperando que ele vai cair no dia seguinte. Então, eu tenho uma esperança enorme que o Bolsonaro não fique. Eu não vejo nenhum preparo nele para governar, nenhuma condição psicológica. Mas você vê no Mourão?
Um general de 4 estrelas, eu tenho que supor que ele tem uma formação evidentemente superior à de um tenente reformado como capitão. Acho que o Mourão já demonstrou muito equilíbrio, muita moderação, inúmeras declarações a favor da democracia. Essa semana mesmo ele disse: se o Bolsonaro está achando que vai dar golpe e as Forças Armadas vão acompanhar, ele está muito enganado. Essa declaração literal do general Mourão. Então, eu acho que o Mourão tem melhores condições de assumir a presidência da República e equilibrar melhor a relação da presidência da República com os demais poderes, especialmente se o Mourão tiver consciência e fizer tramitar uma emenda parlamentarista. Nós não podemos viver mais fora do parlamentarismo. Fora do parlamentarismo não há democracia, fora do parlamentarismo não há liberdade, fora do parlamentarismo não há salvação. É a única salvaguarda que nós temos de que não vamos cair num regime autoritário, quer de direita, quer de esquerda, quer de um ditador anódino qualquer que apareça aí. Zé Luiz, prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigada por ter atendido a gente. Prazer é nosso. Obrigado à TV Assembleia. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, ainda pela distância da internet, mas nós vamos superar isso tudo, vamos nos ver, vamos nos abraçar ainda, como sempre, e um abraço muito fraterno para toda a equipe de vocês. Estou contando com tudo isso. Um abração. Tchau. Eu conversei com o José Luiz Borges Horta, ele é professor de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da UFMG, e nosso assunto aqui, a tensão entre o Executivo e o Judiciário, os inquéritos que estão no Supremo, as reações de Bolsonaro e as acusações contra o Supremo de o Supremo estar avançando limites nas ações e nas decisões. Então, é isso aí. Muito obrigada por acompanhar a gente. Até a próxima.